Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa disciplina Teologia e Missões. Não vamos poder encerrar hoje, mas já vamos caminhar para quase o seu encerramento, tá bom? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Deus e as nações do Novo Testamento, na sua apostila vermelha, a partir da página 85. Você já tem o seu material didático aí na sua casa. É interessante que o autor ele vem falando que o Antigo Testamento nos fornece uma visão clara da soberania divina sobre as nações, né? O desejo que Deus tinha de incluí-las, de abençoá-las. Isso fica claro quando nós falamos na última aula sobre a chamada de Abraão, quando ele fala, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso fica muito claro. E aqui nesse tópico aqui, a missão, Deus e as nações do Novo Testamento, a missão, teologia e missão do Novo Testamento, nós vamos abordar alguns tópicos aqui que o autor ele fala aqui. Primeira coisa que ele diz, ele fala sobre a missão, sobre a liderança do Espírito Santo. A missão sobre a liderança do Espírito Santo. Nós já observamos lá no Antigo Testamento que a salvação dos povos, das nações, que Deus antecipou a salvação para os povos das nações também mais distantes, não só para Israel. Claro que Israel era o povo escolhido, Israel era o povo separado, Israel era aquele povo que queria dar o início do projeto de Deus para a salvação do homem. Mas não estava somente a Israel. A visão de Deus era para todos. O próprio profeta Ezequiel prevê que Deus daria ao seu povo o seu espírito, né? Queria dar o seu espírito. Isaías também é um profeta que ele prevê o dia quando a palavra do Senhor iria sair de Jerusalém e vários mensageiros iam para os lugares mais distantes e a glória de Deus ia resplandecer entre as nações. Isso está registrado lá em Isaías 66. A missão do Antigo Testamento, o autor diz aqui uma coisa interessante, visiona as nações fluindo para Sião a fim de adorar o Deus verdadeiro no templo, onde a presença de Deus na terra era representada de forma particular. Já no Novo Testamento, não. Jesus se antecipa dizendo que queria para os gentios. E o Espírito Santo teria papel fundamental. Lá em Atos capítulo 1, versículo 8, o que ele diz? Né? Que os discípulos seriam revestidos do Espírito Santo e dali seriam testemunhas. Né? Ele diz, então recebereis a virtude do Espírito Santo, né? E dali sereis que testemunha em todas as nações. Isso também está registrado lá no livro de Atos. Então, a primeira coisa que a gente observa é que essa missão, a missão do Novo Testamento, ela seria direcionada pelo Espírito Santo. Outra coisa que o autor diz aqui, descentralizar e difundir a missão. Descentralização e difusão da missão do Novo Testamento. Começa ali, a gente observa quando Jesus encontra com a mulher samaritana, ali no poço de Jacó, qual era a dificuldade ali? A mulher entendia que a adoração estava restrita ao monte, de acordo com os samaritanos, e os judeus estavam restritos à adoração no templo. Aí vem Jesus e fala, olha, não importa o lugar, quer no templo, quer no monte. Importa que os verdadeiros adoradores adorem o Pai o quê? Em espírito e em verdade. Ali Jesus já abre esse leque. Primeiro que Jesus fala com os samaritanos. Jesus, ele consegue ter esse diálogo com os samaritanos. Ali ele descentraliza a questão só de Jerusalém. Ele começa a difundir a missão através daquele encontro ali. Então, não só
os gentios estão incluídos como povo de Deus, mas todos os gentios seriam um templo espiritual. É isso que ele quer dizer. Por isso que Atos 1:8, ele é emblemático, quando ele diz: todos vocês serão testemunha de Cristo, quer em Jerusalém, quer em toda a Judéia, em Samaria. Então, ali seria o ponto. Descentralização e difusão, nunca, aqui na página 87, ele diz uma coisa interessante. A descentralização e a difusão nunca foram tão evidentes quanto nos nossos dias de globalização. Isso é verdade, né? Pra gente hoje, falar em descentralizar e difundir é tranquilo, porque nós estamos vivendo num mundo globalizado. Mas para aquela época, nem tanto. Mas Jesus já falava sobre isso. Jesus já apontava que a missão seria algo bem maior do que eles estavam pensando. Até mesmo os próprios discípulos, depois a igreja primitiva, que achou que seria só naquele meiozinho ali para eles ali, né? A coisa seria bem maior, tá bom? Outro tópico que ele fala aqui é reformulando o reino de Deus como um movimento do Espírito. Ou seja, a expectativa geral dos judeus era qual? Era que viesse Jesus, o Messias revolucionário, que tirasse eles do domínio romano. Um Messias para um Messias político, um Messias que viesse ali para um reino político. Mas Jesus diz que o reino dele, o reino dele é um reino que era muito maior do que a visão somente ali de Jerusalém ou dos judeus sendo dominados por Roma. A visão era muito maior, reformulando o reino de Deus como movimento do Espírito. Ou seja, os ensinos de Jesus dão ênfase ao reino que emana de um centro espiritual e não terreno. Esse reino começaria na visão espiritual. Para entender isso, os discípulos no primeiro momento não conseguiram entender, não conseguiram ter essa visão. Mas a missão ela começa entendendo que o reino que Jesus implantou aqui não é um reino físico, é um reino espiritual. E para eles, lá na época, eles gostariam de um reino físico, um reino político, um reino revolucionário. Outra coisa que ele fala aqui é a transculturalização do reino. À medida que o novo povo de Deus emerge e se move para além das fronteiras da cultura judaica, ela não é substituída por um novo tipo de cultura cristã unificada, ele diz aqui o autor. Ao invés disso, a igreja se torna multicultural, genuinamente multicultural. Isso, entre outras coisas, o cristianismo das outras religiões monoteístas, a saber, o islamismo, o judaísmo, etc., né, pode criar uma monocultura, mas o cristianismo não. Jesus, ele vem dizendo o seguinte, que a coisa é ampla, vai além das culturas, né? A coisa é para todas as culturas. Esse reino é para todos, né? O Novo Testamento, ele vem descrevendo isso, que é para todos. Na próxima aula nós vamos falar um pouquinho sobre o apóstolo Paulo, sobre os evangelhos, e nós vamos entender isso claramente, a maneira como o cristianismo ele foi avançando, a missão de resgatar o homem, como ela foi avançando. Lá nos evangelhos, a gente já vê isso muito claro, né? Quando Jesus, ele repetidamente, ele indica que havia um primeiro povo, que era o povo de Israel, né? Mas que o ministério dos gentios, ele era real, ou seja, que o evangelho, ele deveria atingir a todos. E lá nos evangelhos que nós já estudamos, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, aponta isso claramente, quando fala do nascimento de Jesus, quando fala que a vinda de Jesus como um cumprimento da antecipação lá das profecias, inclusive lá de Isaías com relação à missão às nações. Quando diz que, né, o seu nome será Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Maravilhoso.
quando iria nascer, né, aquele bebê, quando fala, eis que a virgem conceberá e dará à luz ao bebê e fala sobre ele, né? Então, já tinha essa visão, embora eles ainda não estivessem entendendo que essa visão seria para o reino espiritual. Então, aqui nos evangelhos, isso fica muito claro, né, que o evangelho seria para as nações. Jesus, ele veio para as nações, né? Você percebe quando os magos louvam a Deus, os magos eram de outras culturas. Você percebe que aquele centurião romano, quando ele se dobra, né, a Jesus, quando ele se rende a Jesus, né? A mulher sírio-fenícia, esses são alguns exemplos que a gente percebe no Novo Testamento. A mulher samaritana, como nós já falamos, o outro centurião romano lá na cruz, quando diz, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Então, o próprio Sermão do Monte, quando Jesus diz o quê? Vocês vão ser o sal da terra e a luz do mundo. Então, era para ampliar a missão. Era para ter a visão que a missão seria para todos. Tá bom, pessoal? Então, na próxima aula, nós vamos encerrar essa parte da Deus e as nações do Novo Testamento. Estudem, leiam a apostila. Tamo junto, tá passando. Beijo no coração, até a próxima.